Amigos, hoje nós daremos início a uma série de vídeos falando sobre as primeiras civilizações que surgiram. Lembrando, quando nós discutimos sobre o Neolítico, o que nós vimos ali? Que houve uma mudança no comportamento humano a partir da descoberta da agricultura, não é verdade? Então, a agricultura ela vai significar uma grande revolução, uma revolução agrária, que nós chamamos de revolução neolítica. O homem agora, com a agricultura, ele começa a se preocupar com outras coisas. Ele não precisa ficar somente caçando, né? Lógico que a caça ela continua. Entretanto, com a agricultura, o homem fica sedentário, fixo, e aí vão surgir as primeiras cidades, né? Vai acompanhado de uma revolução urbana também, o surgimento de cidades. Agora, o curioso é que essas sociedades elas começam a cada vez mais ficar complexas, vai surgir o Estado, vão surgir leis, vão surgir governos, divisão do trabalho, das tarefas, quem manda, quem obedece, os exércitos, ok? E tudo isso aí vai se iniciar numa região conhecida por Crescente Fértil, ok? Eu vou falar um pouquinho nos slides dessa região chamada Crescente Fértil, e essas civilizações que surgem no Crescente Fértil, duas delas muito conhecidas, os mesopotâmios e os egípcios. Ó, que legal, bacana, a gente vai estudar, já está chegando a hora de estudar a verdadeira história, né, das civilizações. Bom, o bacana é vocês perceberem que, pelo fato da agricultura ter modificado o comportamento humano, propiciado o surgimento de civilizações, sociedades complexas, também há uma dependência do controle dos rios. Então, olha aí, se a agricultura vai permitir o surgimento das primeiras civilizações, é lógico que essas civilizações surgem junto aos rios. Afinal de contas, a água é fundamental para a agricultura. E se não tem água, amigo, não vai ter civilização, não é verdade? Então, eu gostaria muito que vocês percebessem essa questão da fertilidade, a importância dos rios. Beleza? Se ligou na dica do Marcão? Então, vamos lá para os slides. Então, aqui, ó. Isso aqui é o vídeo 1, existiram outros, tá bom? No final da aula, existem umas perguntas para vocês, tá bom? Então, eu vou trazer aqui o tema, o Crescente Fértil, né? Vou fazer uma análise introdutória, vou falar um pouquinho das civilizações mesopotâmicas, tá? Nem vou falar do Egito agora, nesse momento. As civilizações hidráulicas, que é um conceito, eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Hidro vem de água, né? Então, com certeza tem a ver com o rio, tem relação com os rios. Então vamos lá, tá bom? Bom, essa aqui é a região da Mesopotâmia, tá bom? Depois você vai ver aqui, daqui a pouco você vai perceber que aqui tem uma lua do quarto crescente, muito bacana aí. Espera aí. Mas repare aqui onde está o meu mouse, eu tenho aqui o rio Eufrates, tá vendo aqui? E o rio Tigre e Eufrates. Grave esse nome aí, tá bom? Já, tá bom? Bom, aqui eu tenho já uma região, ó, já colocaram aqui uma lua, essa aqui é uma questão, desculpa, é uma questão mesmo de arte mesmo, tá? Não existe essa lua aí, é que eles acreditam, vou voltar aqui os slides, se você perceber bem, olha aqui, ó, tá vendo esse rio aqui, ó, que eu tô com o mouse? Aqui é o rio Nilo, que é o rio do Egito. Se eu fizer mais ou menos esse movimento aqui, ó, tá vendo o mouse? Parece que eu tenho aqui uma lua. Então, aqui é uma representação gráfica, né, do que seria a lua. A região da Mesopotâmia, tá, eu vou falar um pouquinho dela, é o atual país chamado Iraque, parte da Síria também, tá vendo? Ó, e aqui o Kuwait, seriam atualmente esses países, tá bom? Mas grande parte da Mesopotâmia é um país chamado Iraque, atualmente, tá bem? Mas vamos lá. Aqui acho que fica melhor, né? Aqui, no outro slide, é uma representação gráfica, né? O computador que fez isso. Aí colocou uma lua, uma meia-lua aqui forçada, né? Mas essa imagem aqui já é uma imagem real, tá bom? Ou seja,
é uma representação gráfica a partir de satélites. Então, repara aqui que eu falei para vocês, ó, parece realmente tem aqui uma lua, né? Uma meia luazinha aqui, né? Então, esse nome recebe crescente porque essa região parece que a lua, né? Tá vendo aqui? Uma meia luazinha aqui, não parece? Tá vendo? Ó, vou voltar de novo. Aqui a representação gráfica, ela vai forçar a barra aí, né? Parece mesmo. E já coloca aqui uma lua crescente aqui, né? Ó. Tá vendo aqui? Né? E já aqui, ó, nessa imagem, já dá para perceber que é uma lua, né? Bom, e fértil, porque se você olhar bem essa região aqui, existem vários rios. Lá aqui na ponta tem o rio Nilo, eu tenho o rio Eufrates, tá vendo aqui, ó? O rio Tigre, tá bom? Mas aqui nessa regiãozinha aqui eu tenho o rio Jordão, que fica por aqui. E pelo fato dessa região aqui ser bem fértil por causa dos rios, essa região aqui teve duas situações. Primeiro, a mais importante, o surgimento de grandes civilizações aqui, bem mesmo nessa região aqui, tá? Eu diria que essa região aqui é o berço da civilização, essas regiões, porque aqui contém diversos rios importantíssimos, tá bom? E fértil, né? Por causa dos rios. Bom, o primeiro passo dessa região é que aqui surgiram as primeiras civilizações. O segundo ponto é que essa região, por ser fértil, vai gerar muita guerra. Também é uma região de muita briga, muitas civilizações que brigaram entre si, inclusive, tá bom? É rei querendo matar o outro rei, é o cara querendo o trono do outro, e vamos que vamos, tá bem? Então, daí a denominação crescente fértil. Crescente porque essa região parece com a lua, né? Uma meia luazinha aqui, não é? Ó, lembrando o gráfico, e fértil porque ela representa aí uma diversidade de rios que favoreceram a vida em sociedade, ok? Lembrando que a descoberta da agricultura, né, ela permite que o homem fique fixo, o homem vai criar diversas cidades, eu até falei disso no vídeo sobre Neolítico, não foi? E em função disso, essa região também vai ser bem disputada, tá bom? Vai ter muita briga aí. Bom, olha aí o crescente fértil aí, ó. Foi uma importante região, especialmente para o início da sedentarização do homem, ou seja, os homens ficam fixos e criam as cidades. Ela leva este nome porque é localizada entre os rios Tigres, Eufrates, Jordão e Nilo. O Nilo é o rio lá do Egito, que eu mostrei para vocês, e tem um formato que se assemelha a uma lua crescente. Bom, aqui embaixo, foi nessa região que desenvolveram as primeiras populações sedentárias fixas, que criaram cidades, né, da humanidade, que passou pela Revolução Agrícola e, posteriormente, pela Revolução Urbana. Revolução Agrícola porque eles desenvolvem a agricultura. Revolução Urbana porque eles desenvolveram as cidades. Muito bacana. E aí, acho que esse slide fica meio inválido agora, porque você já sabe bem o que significa a região do crescente fértil e aonde se localiza, não é verdade? Então, aqui, você, além de saber o que significa crescente fértil, é importantíssimo que você saiba também onde se localiza. Aí, opa, professor, onde se localiza isso aí? Está aqui, ó. Essa região parece uma lua. Pega ali Mesopotâmia, pega essa região daqui da Palestina. Essa região aqui foi onde Jesus nasceu, sabia? É bem nessa regiãozinha aqui, tá bom? Aqui é o Rio Jordão, tão falado na Bíblia aqui, Jerusalém aqui. Aliás, aqui tem uma cidadezinha chamada Jericó, que é uma das primeiras cidades do mundo. Poxa, dá uma pesquisada na cidade de Jericó para ficar craque. Vai lá, o Marcão tá te dando a dica. E bem aqui, né, não aparece, eu falei para vocês, aqui está o Egito, tá bom? Bem mais para cá, tá? Depois o Egito vai dominar isso aqui, a Península do Sinai, tá? Mas de qualquer maneira, aqui tem um rio famoso, o Rio Nilo. Aliás, os caras inventaram uma coisa chamada Shaduf, e logo, logo vou apresentar para vocês. E vamos que vamos. Bom, já disse para vocês daqui da Revolução Urbana, se assustaram com a minha risada, foi? Então tá aí, ó. O crescente fértil é uma região localizada entre o Oriente Médio, né? De lua na fase quarto crescente. É que parece, que eu escrevi errado esse slide aqui, tá bom? Mas na verdade ele se parece com a lua
crescente, tá bom? Já o termo fértil é devido à fertilidade do solo dos vales do rio Nilo e Tigre, tá bom? Aqui é que na hora que eu fui escrever saiu errado. Então, ela se localiza na região do Oriente Médio, ali e o Egito, e essa região se parece que é uma lua na fase do quarto crescente, tá bom? Bem, lembrando que a lua tem suas fases, tem a lua nova, a lua cheia, a lua minguante e a lua crescente, que é aquela, né, parece uma metadezinha, né, muito bacana. Bom, e onde que vai aparecer, onde que vai surgir as primeiras civilizações? Nesses vales aqui, né, dos rios Tigres e Eufrates, nordeste da África, que é do rio Nilo, ganhou este nome, pois olhando no mapa a região tem um formato de quê? Crescente fértil, tá bom? E vamos que vamos. Bom, eu falei para vocês agora há pouco que nessa região do crescente fértil desenvolveram várias civilizações, não foi? Então, uma delas se chama civilização mesopotâmica, tá bom? E eu vou falar agora da Mesopotâmia, que ela vai se desenvolver mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui, ó? Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Tigre e Eufrates. Agora eu quero ver comigo. Fala aí rapidinho que eu quero ver. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres, 5 tigres. Rapidinho. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres. Eu escutei tigres aí, hein? Eu escutei tigres. Eu falei tigre. Vamos lá de novo. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres, 5 tigres, 6 tigres. Que tigres? Eu ouvi alguém falando tigres. Então, nessa região aqui entre Tigre e Eufrates, são 2 rios, Tigre e Eufrates, tá bom? A palavra meso significa meio. Potâmia significa rios. Daí o nome entre rios. Que rios são esses? Rio Tigre e Eufrates. Fala de novo aí. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres, 4 tigres, 5 tigres. Opa, eu falei tigres. Foi eu que falei tigres. Bom, meus amores, então expliquei para vocês o que significa Mesopotâmia, não é ou não é? Então, olha aí o que significa Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre rios. Que rios são? Tigre e Eufrates. E é conhecido por ser um dos berços da civilização humana. A gente não sabe onde exatamente foi o berço da civilização humana. A gente sabe que as civilizações surgiram ali no crescente fértil. Eu estou estudando uma das civilizações que estão lá dentro do crescente fértil, que é uma região chamada Mesopotâmia. Que, por sinal, a região mesopotâmica ela é imensa e surgiram diversos povos, que eu vou falar um pouquinho deles. Um deles é muito bacana, eu adoro, são os sumérios. Acho os sumérios tão misteriosos, mas foram eles que inventaram, por exemplo, a escrita. É lá que surgiu a escrita, embora a gente saiba que outros povos em diversos lugares também inventaram formas de registrar sua linguagem, seu pensamento, em função do comércio, em função da organização da sociedade. Mas a Mesopotâmia, lá, os sumérios inventam uma escrita chamada cuneiforme, que provavelmente os seus professores de arte estão trabalhando com isso, tá bom? Localizado no Oriente Médio, atualmente esta histórica região constitui território do Iraque. Vocês conhecem o país Iraque? Tem uma guerra Iraque e Estados Unidos, foi muito triste isso, tá? Aí os sumérios, tá? Então, os sumérios é um dos povos, os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia e desenvolveram diversas coisas. Desenvolveram um importante sistema de canalização dos rios. Eles começam a criar canais dos rios para pegar água, né? Para fazer as suas plantações, para fazer a sua agricultura e também para armazenar água. Também criaram a escrita cuneiforme, registrando os detalhes de seus cotidianos através de placas de argila. Os zigurates. Os zigurates é muito bacana. São templos religiosos imensos. Vou mostrar para vocês as fotos. Tem foto aí. Construções piramidais, né? Parece até pirâmide. Parece não, são que nem pirâmide, perdão. Que serviam também, além de templos religiosos, mas para armazenar produtos agrícolas e também da prática religiosa. Lembrando que esses povos são politeístas, tá bom? Eles acreditam em diversos deuses. Grava esse nome, politeísmo. É a crença em diversos deuses, tá bom? As cidades de estado, né? As primeiras cidades que são independentes, com regras próprias, com política própria, economia própria, Nippur, Lagash, Uruk, Ur, essas cidades são as primeiras do mundo. Também tem Jericó, que eu falei para vocês, né? Datam da época dos sumérios. E aí um pouquinho da invenção da escrita, né? Além disso,
Além disso, o quê? Os sumérios. Atribui-se aos sumérios o desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade. Olha o nome da escrita deles, cuneiforme, criado para manter controle sobre a contabilidade dos palácios. Ah, gente, é cada palácio maravilhoso. Essa escrita era feita em blocos de argila com um instrumento pontiagudo chamado cunha. É como se fosse uma paletinha, sabe? É como se fosse... Hoje seria a nossa caneta. A argila seria o papel e a cunha seria a caneta, né? Seria o papel e a caneta deles daquele tempo, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho da escrita, né? Sabe-se que a história da escrita começou na antiga civilização mesopotâmica, tal, o Iraque, lembra aí, ó? Qual é o país da Mesopotâmia atualmente? Iraque. Por meio dos povos sumérios. Essas pessoas desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Repare que esse AC significa antes de Cristo. Eles iniciaram o processo da escrita usando a argila e a cunha. O que é a cunha? Uma ferramenta de metal, madeira dura em forma de prisma. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Geralmente os registros do cotidiano desse povo eram representados por desenhos feitos nessas placas de barro. Depois isso é levado a um forno, muito bacana, para ficar aqui. Sabia que nós fizemos um trabalho aí no colégio? Olha, saiu cada coisa linda. Pode conversar com a galera do 7º ano que eles fizeram. Com esse material, como esse material não precisava um grande desenhista para fazer todos os caracteres, tá bom? Não precisava, eles faziam símbolos. Na escrita cuneiforme eram usados cerca de 2.000 símbolos, todos feitos da direita para a esquerda. Olha aí que legal aí, isso aí é uma placa de argila, tá? Olha aí, ó, cada símbolo desse tem um significado, tá bom? Olha que bacana aí, tá vendo? Essa aí é a primeira escrita dessa região. O nome dela se chama cuneiforme. Não esqueça disso. Quem inventou? Os sumérios. Depois a gente vai falar da escrita sagrada dos egípcios. Muito bacana. Vocês sabiam que esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos do 7º ano hoje? Pode conversar com eles. Que legal, ó. Nós compramos barro, ou seja, na verdade nós compramos argila, né? E fizemos isso aí. Foi um negócio, deu uma sujeira danada, mas... Não vamos contar o babado, não. Deu dor de cabeça pro Marcos Paulo. Professor Marcos Paulo, você é doido. Você fez isso. Ah, mas a galera gostou, todo mundo sujou a mão de terra. Depois que o trabalho fica lindo e maravilhoso, todo mundo gosta, não é? É ou não é? Tá bom? Então, já vamos aí treinando pra gente fazer isso aí, tá bom? Vai pesquisando na internet para quando a gente chegar, a gente fazer uma exposição, nosso museu. O que vocês acham da gente fazer um museu, hein? Sim ou não? Sim! Beleza? Depois a gente combina sobre esse museu. Bom, aqui tá que eu falei para vocês, né? Aqui em forma de prisma, tá vendo? Olha aí, ó. Isso aqui como se fosse uma caneta, né? Isso aqui é uma espátula. Eu vou dizer que é uma espátula. E na argila eles vão lá, fazem os símbolos, ok? Todo esse desenho aqui, tá vendo? Olha o trabalho da escola, que legal. E depois isso que é levado a um forno. Na nossa escola nós não levamos no forno, vocês não vão levar isso para forno. Mamãe e papai não vai deixar eles levarem para forno. Eu não pedi ainda isso. Hein? Por favor, nada de forno. Vamos levar ali. A gente coloca no sol que faz o mesmo efeito. Tá? Olha aí, ó. Aqui eu peguei isso aqui do Museu do Iraque. Tá bom? Tem lá um monte de peças. Olha que eu te falei. Isso aqui é de metal bem duro, mas como se fosse uma espátula mesmo, né? Um prego, sei lá. E aí eles faziam lá os sinaizinhos dele, tá bom? Muito bacana. Esses aí são os zigurates que eu falei para vocês. Ó, que o zigurate é um templo religioso, mas também serve para guardar os grãos, fazer contabilidade aí também, tá bom? Aqui atrás ó, já tem uma agricultura. Ó, que bacana, muito bonito isso aqui, né, gente? E também dos zigurates se faziam as observações astronômicas. Esses caras sabiam, por exemplo, que a Terra girava em torno do Sol. Muitas culturas já sabiam disso. Tá bom? Eles sabiam muito mais o movimento da Lua, que era mais fácil de ver, tal. Mas eles já sabiam de alguns planetas, eles chamavam que eram os planetas errantes. Muito bacana o conhecimento astronômico. Bom, lá na América, como se eu estivesse em outro lugar, né? Nós estamos na América. Ah, Marcos Paulo, brincadeira. Bom, aqui na América, no continente americano onde nós estamos, nós temos os maias, né? Os maias também faziam essas pirâmides. Vocês sabiam que cada degrau, 365 degraus, eles já sabiam que a Terra girava em torno do Sol em 365 dias? Como eles sabiam, o professor Baco não sabe não, mas que eles manjavam.
Meu pai, né? Eu falei disso para vocês no calendário maia, não foi? Eu fiz um vídeo falando dos calendários para vocês, da observação da lua, do sol, né? Muito bacana isso aí, né? Isso aí é um famoso também, um zigurate, isso aqui. Mas isso aqui é muito bem lembrado na Bíblia, a Torre de Babel, né? Eles fizeram uma grande torre, eles queriam chegar aos céus e... Bom, aqui narra também o mito de origem dos diversos idiomas que o mundo fala, né? As pessoas começam a se falar, né? A se comunicar, mas ninguém entende nada. Bom, tem também esse mito aí das diversos idiomas que surge a partir dessa Torre de Babel, né? Bom, bacana pra caramba. A gente não sabe muito bem se existiu ou não essa Torre de Babel, né? Ainda está em pesquisa. Alguns acham que até foi um zigurate na região da Babilônia, mas evidências históricas existem muitas, mas ainda não encontraram exatamente desse jeito. Então isso aqui é uma representação gráfica da Torre de Babel, tá bom? Mas o que a gente sabe é que provavelmente ele foi um zigurate, tá? Um zigurate com um formato um pouquinho mais diferente. Entretanto, tinha funções religiosas, as pessoas circulam ao redor dos zigurates, tem muito comércio também, é um lugar que se guarda grãos, tá bom? Observações astronômicas, tinham várias funções, tá bem? Olha, o zigurate era uma espécie de templo construído pelos assírios, babilônios, sumérios, povos da antiga Mesopotâmia, né? O que é Mesopotâmia, professor? Uma região que existem 2 rios. Qual o nome do rio? Tigre e Eufrates. E pelo fato dessa região ser bastante fértil, ali surgiram diversos povos que se organizaram de formas diferentes. Um deles nós estamos estudando, os sumérios, que contribuíram com o quê? A escrita cuneiforme, não foi? Eles realizaram o quê? Zigurates. E vamos que vamos, meu amigo. Olha que foto bacana, hein? Do zigurate, ó, de Nínive. Fica lá na Babilônia, muito bacana. Ó, Babilônia também é um povo que vai surgir na Mesopotâmia. Tem o rei Nabucodonosor, muito comentado na Bíblia. Pergunta a mamãe e papai se já não ouviu falar desse rei. Ele é muito citado na Bíblia, é ou não é? Tá bom? Que legal? Então essas regiões são antigas demais. Foram aí que surgiram diversos povos e eles cultuavam vários deuses, tá bom? Eles eram politeístas. Olha que legal aí os degraus, né? Desse zigurate. Quem é que tem coragem de subir aí? Ah, eu tenho uma vontade de subir num negócio desse. Vai ser uma vista incrível, né? Bom, então falamos das civilizações mesopotâmicas para vocês, não é isso? As civilizações mesopotâmicas, como o próprio nome indica, desenvolveram-se na região conhecida como Mesopotâmia, por isso que eles são chamados de mesopotâmicos, que compreende o atual Iraque. Dá para pesquisar no Iraque, tá? O nome Mesopotâmia a gente já sabe o que significa. O que significa? Acertou, entre rios, ou terra entre rios. Isso porque se trata de uma região situada entre os rios, o quê? Tigre e Eufrates. Vamos lá de novo? 1 tigre, 2 tigre, 3 tigre, 4 tigre, 5 tigre. Eu falei tigres, vocês falaram tigres aí de novo. Escutei. Essa região está inserida no que se convencionou denominar crescente fértil. A gente já explicou o que é o crescente fértil. Isto é, uma área de terras férteis que vai da Mesopotâmia ao Vale do Rio Nilo. É uma região muito grande, não é? Parece uma lua, é ou não é? Então, olha, os babilônios, é um outro povo mesopotâmico que existiu ali. E eles se pegavam, eles dominaram, eles fizeram um império, muito bacana isso aí. Eles criaram os primeiros códigos de lei para controlar a sociedade, as famosas leis de Talião. Já ouviram uma expressão, olho no olho, dente por dente? Então, eu vou fazer uma aula para falar sobre os babilônios para vocês, tá bom? Então, é só para vocês mesmos se acostumarem, se familiarizarem. Eu vou colocar um vídeo que vocês vão amar sobre o Mesopotâmia, que vocês não vão esquecer mais, tá? Então, na Babilônia foi criado o primeiro código de leis do mundo, leis escritas mesmo lá naquela escrita cuneiforme que nós mostramos para vocês, tá? Foi formulada pelo imperador Hammurabi. Daí o nome Código de Hammurabi, tá? Lei de Talião, porque Talião é uma volta. Tudo que você fizer, você vai pagar pelo mesmo crime que você fez. Se você, se você cegou alguém, alguém vai cegar você. Se você matou alguém, alguém vai te matar. Olho no olho, dente por dente, tá bom? Bom, mas eu vou falar da Lei do Talião para vocês ainda, fica tranquilos. Bom, que previam castigos severos aos criminosos de acordo com a gravidade de seus delitos.
Por volta do século VII a.C., o imperador Nabucodonosor, que formava o segundo império babilônio, ordenou que fosse construído 2 templos que serviram de grande reverência arquitetônica, os jardins suspensos e a Torre de Babel. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês. Ó, galerinha, eu sempre fui muito estudioso sobre as civilizações antigas, tá bom? Eu tenho uns livros bacanas, assim, que na época da minha formação, aliás, a matéria Antiguidade Oriental é a coisa que eu mais amava para estudar, eu ficava louco com isso aí. Então, eu queria só destacar uma coisa. Muitos livros dizem que foi o rei Nabucodonosor que criou esse jardim suspenso da Babilônia. Entretanto, não há uma prova concreta que foi ele, tá bom? Na verdade, se atribui a um outro governante numa região chamada Nínive. Mas o problema é que quando as pessoas iam lá para a Babilônia, principalmente o Alexandre o Grande foi um grande imperador que conquistou aquela região. Eu vou falar do Alexandre o Grande daqui uns 2 meses para vocês. E o Alexandre o Grande ele ficou impressionado quando ele viu aquelas conquistas dos persas, né, que eram povos daquela região. Bom, moral da história. E aí, muitas pessoas começaram a atribuir que foi o rei Nabucodonosor que fez aquilo, inclusive para a mulher dele. Bem, não tem nada provado, eu deixei isso aí, mas eu queria registrar para vocês que pode ser que vocês, ao ler uns livros, alguém vai questionar que foi o Nabucodonosor e foi um outro cara que fez, tá bom? Então, realmente isso existe. Só coloquei para vocês e registrando para vocês, tá bom? Mas dá uma pesquisada nas 7 maravilhas do mundo. Eu vou fazer uma aula só de 7 maravilhas do mundo para vocês, tá bom? E o Jardim Suspenso da Babilônia tá lá. Vamos ver. Muito lindo, tá bom? Então, olha aí. Isso aí seria uma representação gráfica desse Jardim Suspenso da Babilônia. É coisa linda, tá? Mas professor, você falou que não sabe se existiu. Mas é lindo. Sei lá se existiu, mas é lindo. Não é? Bom, enfim. Mas é bom que você saiba, né? Que citam o Jardim Suspenso da Babilônia, tá? Muito legal. E como é que eles levavam a água lá para cima, né? Isso aí, se você olhar bem, é um zigurate. Não é um zigurate isso? É um zigurate, tá? Isso aqui é uma outra representação do Jardim Suspenso da Babilônia. O que a gente sabe é que o rei Nabucodonosor levava a esposa para ir até lá. Isso a gente tem registros, tá? Olha aí que legal. Oh, que cascata, né? Então isso tudo aqui é imaginário, tá bem? A gente não sabe exatamente. A gente sabe que em 2003 encontraram uma bomba. O pessoal acredita que essa bomba é um vestígio que servia justamente para bombear água para ir para cima, tá? Depois eu falo disso para vocês. Os assírios é um povo, gente, isso aqui, eles eram ótimos na guerra, esses povos assírios, tá bom? Dominaram vários territórios, eles eram bem cruéis. Então os assírios também eram um tipo de povo, e existiam outros ali na Mesopotâmia, tá bom? Olha que legal, ó. Foi na região do Crescente Fértil que desenvolveram 2 das mais importantes e antigas civilizações, na Mesopotâmia, no Vale do Rio Tigre e Eufrates, e também lá no Egito. Tá? No Nilo vai surgir o Egito, tá bom? Os rios do Crescente Fértil foram de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento das civilizações. Além da agricultura, que era praticada às margens desses rios, estes também serviam como vias de transporte de mercadorias, fonte de alimentos e fornecimento de água para o consumo humano e animal. Então, galera, qual é a importância dos rios? Para a agricultura, para o transporte de mercadorias, era fonte de alimento, né? Os peixes, fornecimento da água para o consumo humano e animal. Entendeu qual é a importância dos rios? Qual é a importância dos rios? É só anota aí, garotão. Anota isso aí, filho. Isso é dica. Vambora, rapaz. Tá bom? Então, principais características desse crescente fértil, né? Um solo fértil, excelente para a prática agrícola. Os vales ficavam mais fértil quando os rios transbordavam, pois este processo depositava no solo materiais orgânicos, principalmente peixes mortos, que favorece a agricultura, presença de sistemas de irrigação voltados para a agricultura. Também tem muita terra, uma extensão territorial imensa para plantar, tem muita terra, disponibilidade de terra nessa região. Tá? Então tem água, tem terra fértil, tem tudo de bom. Eu acho que eu ia morar lá, hein? Tá bom? E aí, essas civilizações, preste atenção aqui, amores,
Preste atenção, pelo fato dessas civilizações terem aprendido a se organizar a partir dos rios, criando técnicas agrícolas, criando formas de organização da sociedade e também criando várias técnicas de irrigação, ok? Elas também ficaram conhecidas por sociedades hidráulicas ou civilizações hidráulicas. A Mesopotâmia é uma civilização hidráulica? O que é civilização hidráulica, professor? Sociedades que se organizam a partir dos rios, que aprenderam técnicas de controle dos rios, das inundações e técnicas agrícolas. E também tinham uma grande organização da sociedade, um verdadeiro governo com leis, com regras, e controlam as pessoas que trabalham e até forçam também, tá? Então, essa sociedade, por ser extremamente complexa e por depender diretamente do controle dos rios, elas ficaram conhecidas como civilizações hidráulicas, ok? Grave isso, hein? Tá bom? Então, olha aí, ó. Decorre daí a necessidade da formação de estados centralizadores, até mesmo militarizados, né? Olha a organização da sociedade, capazes de organizar homens a fim de submetê-los ao trabalho, tanto nas obras de irrigação quanto na lavoura, garantindo assim a sobrevivência de todos e o poder de uma elite política senhora das terras. É quem possui as coisas e quem não possui. Então, a gente está tendo aí uma sociedade de classes. Por isso, esses povos receberam denominação civilizações hidráulicas, tá bem? Olha aí o rio aí, o rio Nilo, ó que bacana. Olha só, gente, como é que tem terra aqui, tá vendo? Epa, olha como é que tem terra, gente. Então, essas sociedades, elas começaram a se organizar a partir do controle dessas águas para favorecer a agricultura, criaram técnicas de trabalho, canais de irrigação, formas de tirar a água e levar para outros lugares para plantar. E para isso exige muito trabalho, por isso que você precisa de um exército, você precisa de um líder, tá? O que a gente está falando aí é o surgimento de um governo que tem o exército para proteger, um exército que vai à guerra para expandir as áreas também, ok? E também leis, regras que todos devem cumprir. E, infelizmente, também aquelas pessoas que teriam as terras e aquelas que não têm. As que não têm são forçadas a se submeter ao trabalho. Trabalho, muitas das vezes, partir de violência, de trabalho escravo, tá bom? Bom, mas isso nós iremos conversar um pouquinho mais à frente, tá bem? Daí que surgem as famosas civilizações hidráulicas. Cite exemplo de civilização hidráulica, professor, no Oriente Próximo. Sim, Mesopotâmia, né? No Crescente Fértil, posso falar dos egípcios, são civilizações hidráulicas. Sumérios, civilizações hidráulicas. Babilônios, civilizações hidráulicas. Assírios, civilizações hidráulicas. Tá bom? Então, a importância dos rios, eu falei para vocês, né? A água é a base de uma sociedade agrícola. Uma das primeiras coisas que os seres humanos tinham que fazer quando começavam a cultivar lavouras era encontrar maneiras de controlar o fluxo de água. A Mesopotâmia e o Egito foram as primeiras culturas que desenvolveram métodos de irrigação. E eles foram conhecidos como quê? Civilizações hidráulicas. Já expliquei o que é. Um dos métodos eram os canais, mas quando não funcionavam, os egípcios precisavam inventar ferramentas para bombear água do Nilo e de outras fontes. Bom, uma das invenções do Egito foi o Shaduf, que eu até pedi para vocês verem um vídeo. Vocês assistiram o vídeo do Shaduf? Estão entendendo por que o professor Marcos pediu para vocês assistirem o vídeo do Shaduf? Tá aí, porque quem assistiu o vídeo do Shaduf vai ver como essa ferramenta hidráulica ela funciona, né? Então, na verdade, ela bombeia a água, tá bom? Olha que bacana o Shaduf. Isso aqui é um Shaduf, tá? Olha, os alunos do 6º ano fizeram um Shaduf também, do 7º ano hoje, fizeram um Shaduf. Muito bacana, gente. Olha que legal, que maquete a gente pode fazer, bem bacana, ó. Tem pai e mãe aí na quarentena que é criativo, hein? Já até pensou, vou fazer um Shaduf. Pô, pede pro papai. Tem aquele papai que é criativo. Leva pra mim que eu dou ponto extra. Vai.
Tá bom? Olha o Shaduf aí. O Shaduf permitiu que os egípcios cultivassem as lavouras o ano todo. Com o sistema de canais, o crescimento da lavoura era restrito ao inverno, quando há água suficiente no Nilo. O Shaduf foi desenvolvido no período de Amarna dos faraós, né? Akenaton, Tutankhamon e o Tutankhamon. Gente, a maldição do Tutankhamon. Depois pesquisa a maldição do Tutankhamon, mas não fica sozinho, não. Era uma simples ferramenta operada por 2 a 4. Eu quero ver, vocês estão rindo aí? Vocês estão rindo de mim? Eu quero ver quem vai ter coragem de assistir comigo a maldição do Tutankhamon. Quero ver, hein? Todo mundo corre. Ano passado você ficou 2. Ih, era um tal de pai e mãe ligar. Você assustou meu filho. A maldição de Tutankhamon. Galera, vou te contar pra vocês, ó. Só vou. Olha o babado. Chama a mamãe, chama a mamãe, chama papai, chama a vovó, chama a titi. A maldição de Tutankhamon foi o seguinte: ele foi um faraó. E colocou lá na lápide dele. Ele morreu, né? Aí fica lá. Múmia do Tutankhamon. Todo mundo queria encontrar o bendito Tutankhamon, os arqueólogos. E os caras encontraram. Conta que quando eles abriram o sarcófago do Tutankhamon, tinha uma coisa escrita lá: não perturbe o sono do faraó. Estava escrito. Sem brincadeira, tá escrito. Bom, amigo, dizem que o Cairo, que é lá no Egito, a luz do Cairo apagou do nada. Faltou energia. Assim que abriram. Bom, eu já ficava bolado, eu já ia embora. Só por isso. Galera, todos que participaram daquela pesquisa, que estiveram lá dentro do sarcófago, foi morrendo um por um, amigo. Morreu o cachorro, morreu a menina que acompanhou, morreu o arqueólogo, até o cara que financiou, que estava lá na Inglaterra, morreu também. Amigo, depois tem uma historinha aí que eu não vou contar o motivo, tem um motivo científico para isso, tá? Na verdade, vou falar para vocês estão tudo com medo aí. Na verdade é que, como aquela região ali estavam vários anos aquilo lacrado, né? Então, quando as pessoas abriram, eles não estavam com máscaras. Então, fungos entraram no pulmão de todo mundo. Então, as pessoas foram morrendo com uma doença, tá? Naquele tempo, como havia essa inscrição do Tutankhamon, né? Não perturbe o sono do faraó, acabou originando a lenda, né? Da maldição do Tutankhamon. Que todo mundo morreu. Mas hoje, todos entram lá e ninguém morre. Ué, por que será? Simples, porque as pessoas agora entram de máscaras, entram se preservando, então ninguém morre, tá bom? Bom, isso aconteceu, pode pesquisar aí a maldição de Tutankhamon para você ver. Bom, vamos terminar aqui, que esse professor tá muito bobo, né? Então, amores, isso aí é o Shaduf para vocês, tá bom? E eu gostaria muito que vocês respondessem isso aí, tá bom? Na verdade, eu vou fazer uma atividade para vocês, mas já vai anotando. Qual o significado da palavra Mesopotâmia? Eu falei disso o tempo todo. Que rios banham a Mesopotâmia? Quais civilizações habitaram a região da Mesopotâmia? Eu falei tantos. Você pode fazer uma pesquisa no Google. O que representa ou o que significa? Você pode falar o que significa a expressão crescente fértil? Por que isso é chamado de crescente fértil? Descreva a importância dos rios para as civilizações hidráulicas. Beleza? Amados, tá aí. Tá aí o que você queria. Gratidão por vocês me ouvirem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gratidão. Manda um abraço para os seus pais. A gente agradece muito por vocês acreditarem em nossa proposta pedagógica. Gratidão. É assim que eu vou encerrar a aula. Tchau, gente.